Olá, queridos! Muito bem-vindo ao meu canal. Essa semana eu escolhi a cozinha da minha casa porque eu quero falar de um assunto bem legal. Então, prepare o seu chá e vem comigo. Os 3 lugares mais incríveis que eu conheci durante o tempo que eu estive a bordo de um navio de cruzeiros. Então, antes de viajar pela primeira vez, eu tinha vontade de conhecer as cidades mais conhecidas, como Paris, Londres, Nova York, esses lugares que realmente desde criança a gente ouve falar, vê na TV, vê em filmes e tem vontade de um dia visitar e conhecer. Ah, e eu tive a oportunidade de conhecer esses lugares mais famosos, mais conhecidos, e só que realmente que me pegou de surpresa foram alguns lugares que eu não tinha tanto conhecimento sobre isso. Estou em Buenos Aires, lá estou em Las Palmas, hoje estou em Barcelona, essa cidade que é um luxo, Valência na Espanha. Hoje eu quero falar especialmente de 3 lugares que marcaram toda a minha vida a bordo. Eu amei conhecer Londres, amei conhecer Paris, mas não foram os lugares mais incríveis que eu pisei. Um deles, sim, em terceiro lugar, Roma. Um dos lugares que a gente ouve falar desde criança, é uma grande capital, e eu não posso falar, eu sou suspeito a falar na verdade, porque eu amo a Itália. Foi o primeiro país fora do Brasil que eu visitei, e Roma era uma cidade que desde criança a gente estuda no colégio sobre o Coliseu, sobre a história romana, que foram uma das primeiras civilizações que começaram a passar essa ideia, esse modelo de sociedade que nós temos hoje e que nós seguimos. Lógico, evoluímos, mas seguimos até hoje. Roma é uma capital incrível. Os italianos, eles são muito parecidos com os brasileiros, então esse jeito maluco, o trânsito é uma loucura, a cidade é super busy, sempre muitos turistas, mas é uma cidade incrível. Eu amo Roma e a primeira vez que eu fui eu conheci o Coliseu e depois eu tive a oportunidade de voltar a Roma, então eu conheci o Museu do Vaticano. Eu fui no Vaticano e foi muito bacana. Conheci a Capela Sistina, muito legal. O clima de Roma, a atmosfera, a comida, as pessoas, é tudo propício para receber o turista e para mostrar o que tem de mais incrível na cidade. Os lugares mais legais para se conhecer em Roma, lógico, o Coliseu e toda aquela parte antiga. Se você tiver a oportunidade de fazer uma visita com um guia turístico para ele explicar a história de toda a época que Roma era uma cidade pagã e depois eles enterraram toda a cidade para construir uma nova Roma, que seria uma Roma cristã. Isso é muito, muito legal. E lógico, Fontana di Trevi e a parte religiosa, que seria o Vaticano, Piazza San Pietro e o Museu do Vaticano, que é muito legal. Ok, segundo lugar. Esse é um lugar muito incrível que eu não tinha ideia antes de começar a viajar que poderia existir, mas é um lugar que eu quero voltar. Foi maravilhoso conhecer. Se chama Geiranger, na Noruega, Norway. Por quê? Para chegar em Geiranger, a maioria dos visitantes chega de navio, porque o acesso é muito difícil. Ou seja, na Noruega tem algo que é chamado fjords. Os fjords são na formação do planeta,
se criaram estruturas, montanhas gigantescas, elas cresceram para cima e no meio ficou um vácuo. E aquilo ali, o mar adentrou. Então é uma coisa incrível. Então, tipo, são dois pedaços de montanhas incríveis. Lá no fundo, eles se encontram. Só que ali, esse pedaço de água que tem é como 700 a 1000 metros. É um poço profundo. Então, o navio entra, o navio que é uma coisa gigantesca, ele fica pequenininho no meio dessas montanhas. Então, tava o navio passando, você vê aquela coisa gigantesca. É maravilhoso. E, lógico, o inverno lá é muito tenebroso, com temperaturas menos 50 graus e nevasca e tudo mais. Então o turismo nesse lugar acontece no verão. Então os navios vão para lá, chega em torno de 4.000 pessoas por dia lá para conhecer. E como é verão, não quer dizer que seja calor, porque na Noruega, além de grande parte do inverno ser só noite, no verão, obviamente, é só dia, então não anoitece. Então, durante, 3 meses, esse lugar, ele é dia, não anoitece, fica dia sempre, claro sempre. Então, isso é uma outra coisa muito bacana, muito legal. A temperatura do verão é, assim, máximo 20 graus, então pode ser que a temperatura seja 12, 13 graus no verão, é muito normal. E como as geleiras lá de cima das montanhas elas estão derretendo no verão, formam cascatas nos meios desses fiordes. Então é uma coisa assim, fora do comum. É muito lindo, muito legal, muito bacana. Então tá aí, segundo lugar, Norway Geiranger. Teve um filme, inclusive, que fizeram sobre essa cidade. Eu não tô lembrado, mas é tipo uma catástrofe que acontece, um vulcão que entra em erupção. Eu não tô lembrado, eu vi no Netflix. E até achei engraçado quando eu vi o título, que era, desastre em Geiranger, uma coisa assim, eu coloquei pra ver. É um filme, lógico, da Noruega, e não é uma super produção, seria tipo um filme B, digamos assim. Mas foi legal porque eu assisti porque, como eu tinha visitado o lugar, então achei interessante. E em primeiríssimo lugar, Jerusalém, Israel. Então, lógico, se falassem pra mim Jerusalém, não passaria nem pela minha cabeça que um dia eu teria a oportunidade de conhecer. E sim, a bordo eu tive essa oportunidade de conhecer Jerusalém, Israel, e foi o lugar mais incrível que eu pisei até hoje. Primeiro pelo fato, lógico, eu sou cristão, então eu acredito que Jesus pisou ali, tudo aconteceu ali. É lógico que conta muitos pontos para você já ir com essa expectativa. Mas o fato de eu estar ali e sentir a energia que tem no lugar é uma coisa que eu não tenho palavras para explicar. Realmente foi uma experiência assim incrível, assim, sentir a energia e ver toda a história e toda a cultura e todos os artefatos e tudo que a cidade tem, e reviver os passos, o que aconteceu na época das escrituras foi muito incrível. Então, para mim, o lugar mais fantástico que eu fui até hoje foi Jerusalém. E é uma experiência assim que eu vou guardar para o resto da vida, mas eu não quero que pare aí. Com certeza eu vou ter a oportunidade de voltar. Então é isso. Esses foram os 3 lugares mais incríveis do tempo que eu embarquei. É lógico, eu não posso prometer para quem vai embarcar que você vai, no primeiro contrato, conhecer todos esses lugares. Vai muito da sorte. Os cruzeiros, eles são geralmente de 7 dias ou 10 dias. E eles repetem. Eles sempre fazem aquela rota por 7 ou por 10 dias e eles sempre vão repetir a mesma rota. Então, a parte boa é que você sempre vai poder, se você não pode descer nessa semana, na próxima semana você vai poder descer em algum desses lugares, então você vai conhecer bem os lugares do seu itinerário.
E algumas pessoas têm sorte que faz vários itinerários em um contrato, outras ficam sempre no mesmo itinerário durante todo o contrato. Mas com o tempo, se você gostar de ser o tripulante, você pode pedir para fazer um outro roteiro, pode pedir para fazer um outro itinerário e com certeza a companhia ela tenta agradar nesse sentido. Beleza? Meu nome é Marcos Lopes, me sigam aqui nas redes sociais e não esqueçam de compartilhar esse vídeo, ok? Deixem dicas, sugestões, perguntas para os próximos vídeos e nos vemos aqui Only for Crew.